Já deu tudo certo. A parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14. Vamos lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a um 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então aqui é a famosa parábola dos talentos, que Jesus contou ali aos seus discípulos, e que tem com certeza aqui aprendizado de Deus para mim e para você. Aqui você percebe que ele está comparando o reino de Deus, ou o reino dos céus, a um homem, a Bíblia diz, a um senhor, o patrão, dono dos bens, muito rico, que chamou aqui os seus servos. Alguns estudiosos falam que eram escravos, mas aqui, pelo menos a minha tradução, creio que a tua também fala, que eram servos, ou seja, trabalhadores, pessoas que trabalhavam, e ele precisava se ausentar, até mesmo para longe, e ele chama ali 3 dos seus servos, e para um dos seus servos ele dá 5 talentos, para outro ele entrega, a Bíblia diz, 2 talentos, e para um outro ele entrega 1 talento. Aí alguém pode falar, poxa, por que não entregou 5 para cada um deles? Para deixar tudo igual, pastora? Porque Deus é justo. Deus é justo. E Deus não vai dar algo para mim ou para você além da nossa capacidade. Então tinha um que tinha a capacidade de receber 5. Mas tinha um outro ali, que se ele desse 5, ele não ia suportar, ele não ia conseguir gerenciar, administrar. Então, ele entregou o que ele conseguia, o que ele suportava, a capacidade que ele tinha. Ele entregou 2. E para um outro servo, para um outro trabalhador, ele entregou quantos? 1 só. Só 1. Deu 1. Aí você fala, 1 só? Meu Deus, tinha que ter ganhado mais, pastora. Não, mas era a capacidade. Tanto que você pode ver no verso 15, que a cada um, ele recebeu ali segundo a sua capacidade. E aí você foi estudar, 1 talento correspondia ali, 1 denário, é como se fosse o salário do trabalhador que ele recebia. E o talento é como se fosse ali a somatória de 20 anos trabalhados. Então, até o que recebeu 1, se você achar, ele recebeu muito pouco, recebeu nada. Ele recebeu muito, muito. Porque 1 talento comparado ao denário, e aí se você for fazer a conta, dá a correspondência de 20 anos trabalhados. Então, aquele que recebeu 1, recebeu muita coisa também. Mas era a capacidade que ele tinha. E aí a palavra de Deus diz que, no versículo 16, que quando o senhor, ou seja, o patrão se ausentou, tendo ele partido, aquele que tinha recebido 5 talentos, ele foi lá e conseguiu negociar com eles, e ele conseguiu granjear, multiplicar outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2. Se 1 talento era 20 anos, esse aqui recebeu como se fosse 40 anos trabalhados. Olha lá.
E ele foi lá e ele conseguiu granjear. Granjear é multiplicar. Investiu muito bem, conseguiu multiplicar também os outros 2. Dobrou o patrimônio. Mas o que tinha recebido um só, e que não tinha recebido pouco, tinha recebido muito, ele foi lá e cavou na terra, que era uma prática comum da época, esconder valor, né? Como se diz, guardar dinheiro, guardar a moeda monetária da época, escondida debaixo da terra. E aí ele cavou e escondeu aquele dinheiro do seu senhor. Quer dizer, em vez dele ir lá e granjear mais um, dobrar também, esse aí não, esse aí foi tímido demais. Ele falou, não, vou pegar esse aqui, vou garantir pelo menos esse. Eu vou cavar e vou guardar aqui, para ninguém achar. Tá bom. Aí a Bíblia diz no 19, que muito tempo depois, não foi pouco tempo não. Então falar assim, não tive oportunidade, ou o tempo foi bastante para todos. Veio o Senhor daqueles servos e ajustou o quê? Contas com eles. Deixa eu já explicar aqui. Você sabe que o Senhor aqui é uma representação do próprio Deus para mim e para você. Sim ou não? Quem é esse Senhor aqui? Muito rico, que tem muitos bens. Quem é o Deus que é o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo que existe? Quem é o Senhor de todas as coisas? É Deus. Quem reconhece isso aqui, diga amém. Deus, Ele não é injusto. Deus é justo. Deus é justo? Claro que Ele é. Não, pastora, Deus é justo. Cuidado para você não cair na armadilha da comparação. Ai, ela tem mais, eu tenho menos. Ai, ele ganhou mais, eu ganhei menos. Não cai nessa armadilha não. Porque Deus só vai poder dar a mim, dar a você, conforme a capacidade que nós temos. Mas uma coisa é fato. O que, pastora? Que Deus, Ele dá dons e dá oportunidades para todos nós que estamos aqui. Ele dá, claro, a Bíblia diz que Ele deu dons aos homens. Quem crê nisso, diga amém. Levou cativo ao cativeiro. A Bíblia diz, quando Ele morre na cruz e Ele acerta as contas com o diabo e os seus demônios, Ele leva preso, cativo o cativeiro. Ele venceu a morte. E logo depois disso, o irmão ali vai me socorrer, diz que Ele dá dons. Ele distribui os dons aos homens. Cada pessoa é ímpar. Olhe para essa pessoa aí e diga para ele e para ela, você é ímpar. É melhor falar assim, você é único, única. Amém? Somos a imagem, somos a semelhança de Deus. Mas Deus te fez de forma única, de forma especial. Não tem ninguém igual a você. Nem os gêmeos, Tem o mesmo DNA, ou tem? Não, o DNA é diferente, não é? Sim ou não? Sim. Então Deus te fez de uma maneira ímpar, de uma maneira única, de uma maneira especial. Nunca deixe Satanás te depreciar, querendo mostrar que você não tem valor. Ai, não sei nem por que eu nasci. Você nasceu com um propósito de Deus nessa terra. Você nasceu para cumprir um plano de Deus nessa terra. Você não é produto do acaso. E se Deus permitiu você estar aqui, nesse mundo,
Ele tem um plano, Ele tem um propósito através de você. E eu sei que muitos já sabem disso aqui, mas é bom ouvir de novo. E a Bíblia diz que, olha lá, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Obrigado, Jesus, por essa obra. E a Bíblia diz que logo após ali, e deu, lê com a pastora, dons aos homens. O que são esses dons? Habilidades. Você vê que a habilidade de uma pessoa não é igual da outra. Então, cada um de nós temos uma habilidade, temos dons que Deus colocou particularmente em cada um de nós. Então, você tem que descobrir o teu dom, você tem que descobrir as tuas habilidades. E não é só, uma vez que Deus me deu o dom, uma vez que Deus me deu a habilidade, então agora eu não preciso fazer mais nada com isso. Não, olha aí o que a palavra está mostrando. Se Deus te deu dons, capacidade, você também não vai agora dizer, eu não posso, eu não consigo. Aí eu peço para você acompanhar comigo, só anota aí, quem gosta de anotar, para depois você meditar. Que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Olha que palavra bonita. Que de maneira que nenhum dom vos falta. Diga glória a Deus. E tem a tradução que diz que de maneira que nenhuma habilidade vos falta. Você é um ser completo. Você foi criado de forma completa. Até você que diz, eu não tenho dom nenhum, pastora. Tem. Não tenho, pastora. Tem. Porque entre a sua palavra e a palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, volta lá, dom, a Ara que deve falar habilidade, né? É nenhum dom também. NVI fala ou não? Deve ser a NVI, a Bíblia Viva. Tem uma que em vez do dom, a palavra é traduzida por habilidade. E eu falo isso para você porque o missionário tem uma pregação com essa passagem bíblica. E o tema da pregação é: nenhuma habilidade vos falta. Diga glória a Deus. Então existe essa tradução. Só não estou achando aí, né? O irmão não está conseguindo achar. Mas o dom é traduzido por habilidade também. A Bíblia diz que de maneira que nenhum dom ou nenhuma habilidade me falta. Então você é um ser completo. Quem crê nisso, diga amém. Então diga, eu tenho dons dados por Deus. Agora seja profeta aí na vida do irmão, da irmã, diga, você tem dons. Fala aí, adolescente, para o adolescente do seu lado, aí diga para ele, você tem dons dados por Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Você tem dons dados por Deus. Quem crê, diga amém. E aí a Bíblia diz que, esperando eu e você a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Até que Jesus volte para nos buscar, nenhum dom, nenhuma habilidade me falta. Você pode falar isso? Até que Jesus volte para nos buscar, nenhuma habilidade, nenhum dom me falta. Amém? Se o diabo tentar te convencer do contrário, você pega essa escritura e esfrega na cara dele. Diabo, você é um mentiroso. Porque a palavra do meu Deus diz que nenhuma habilidade, nenhum dom me falta. Quem crê, diga amém. Para complementar isso também, Romanos capítulo 12, verso 3. Vamos lá? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém o quê? Saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Está vendo como você é único? Ímpar. Como assim, pastora? Cada um tem uma medida de fé.
Deus repartiu de maneira justa. Ele não é injusto. Ele sabe a minha estrutura, Ele sabe a tua estrutura. E a cada um Ele foi repartindo a medida de fé necessária. Eu só sei de uma coisa, que a fé que Ele me deu, que Ele me dá a condição de obter, ouvindo a palavra dEle, é a medida de fé necessária para vencer qualquer situação difícil. Ele disse, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para este monte, passa daqui para acolá, e nada me será o quê? Impossível. Mas Ele dá, cada um tem uma medida de fé. Então não adianta você querer cobrar a fé do outro irmão, a sua fé. Você já viu aquela historinha da obreira, que começou a tirar sarro da outra obreira? Pastor Jaime que conta esse caso. Porque ela usava óculos. E aí ela dizia assim, você não tem fé para ser curada, você precisa usar óculos. As lentes, né, corretivas. Você não tem fé, você é derrotada. Você não tem fé. Porque se tivesse fé, você já tinha sido curada e não precisava usar esse óculos. Essa obreira se ofendeu tanto. Se chateou tanto, se magoou tanto, que ela foi chorando lá para o pastor. Pastor, a irmã fulana de tal disse que eu sou uma derrotada, que eu não tenho fé para ser curada, porque eu uso óculos. Aí a irmã estava acabada. Aí o pastor falou assim, então, irmã, você vai voltar lá, e você vai dizer para ela também que ela é uma derrotada. Você fala para ela que ela também não tem fé. Porque ela usa dentadura. Ou seja, você não tem fé para ser curada dos olhos, e ela não teve fé e perdeu todos os dentes, e aí? Teve que usar o quê? Dentadura. Então quem usa dentadura não tem fé? Isso é uma meninice espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém pode apontar o dedo um para o outro. E às vezes você não está tendo aquela fé para, né, não, no caso, ser liberto aí de ter que usar o óculos, mas o outro que às vezes não usa, não está tendo fé para uma outra coisa. Isso foi algo particular, pessoal. As pessoas nunca foram expostas, tá? E ele pediu para ir lá só para ela, falar só com ela. Quem está entendendo, diga amém. Você nunca vai saber quem são essas pessoas. Mas é um exemplo, quer dizer, é que o óculos está aqui, está visível. Não é assim? Mas a dentadura não dá para saber se é ou não, e hoje tem o tal do implante, né? Então a pessoa que põe o implante, ela não tem fé? Claro que ela tem fé. Quem está entendendo, diga amém. Então, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Cada um tem uma medida. Isso aqui. Então, irmão, no dia do juízo, você não vai poder olhar para Jesus e falar, eu não recebi nenhum dom do Senhor. Ele está dizendo que Ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ele está dizendo que nenhum dom te falta, diga amém, nenhuma habilidade te falta. E Ele te deu ainda a medida de fé a que você precisa para colocar em ação aí essa fé e multiplicar esses talentos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse tempo, versículo 19, que ele demora, é a oportunidade. Dom eu já recebi, você também. Você não foi salvo por ser salvo. Foi salvo por um propósito. Cada um tem sua habilidade. Deus sempre fala conosco. Tem uns que foram chamados para ser intercessores. Tem uns que têm habilidade para trabalhar com crianças. Tem uns que têm habilidade para trabalhar com os jovens, com os adolescentes da igreja. Tem gente que tem habilidade para tocar. Tem uns que têm habilidade para cantar. Tem uns que têm habilidade, né, para administrar.
Tem uns que foram chamados para pregar. Só alguns, pastora, para serem pastores, porque a pregação é para todos. Ide por todo mundo e pregai o quê? Todos nós recebemos esse chamado de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E cada um tem as suas habilidades únicas. Ou seja, individual. Tem gente que é exatas, o negócio dele é números, é muito bom em cálculos. E tem gente que o negócio dele é humanas, é gente, é pessoas. Cada um tem a sua habilidade. Está cheio de testes vocacionais aí, não é isso? Para descobrir, ajudar a pessoa a descobrir a área que realmente ela precisa. Mas o próprio Deus vai nos dando a direção do que Ele quer através da nossa vida. Quem entende aqui, diga amém. Esse tempo, no 19 aí, muito tempo depois, esse muito tempo depois é a oportunidade que Deus está nos dando. O que eu e você estamos fazendo com a oportunidade que Deus está nos dando? Com o tempo. Com o dia a dia. Com as semanas, com os meses, com os anos que vão se passando. O que eu e você estamos fazendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Responda para você, o que eu estou fazendo com a oportunidade que Deus está me dando aqui na terra? Vamos para a explicação? Versículo 20. Então, aproximou-se aquele que tinha recebido 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Então, nesse tempo aí que o Senhor, demorou de voltar aí, nesse tempo que o Senhor foi, partiu para longe, e até o Senhor voltar, eis aqui, eu granjeei mais 5 talentos que ganhei com eles. Diga glória a Deus. Esse aqui ficou de braços cruzados. Quem está vivo aqui, diga amém. Ficou de braços cruzados? Não. O que ele fez? Partiu para cima. Vamos falar na linguagem de hoje, arregaçou as mangas. Foi lá e granjeou mais 5 talentos, negociou, lutou, não foi tímido. Lá em Apocalipse fala que os tímidos, uma coisa é a personalidade, tem gente que tem personalidade mais extrovertida, e tem pessoas que têm a personalidade mais introvertida, mas não confunda essa questão de personalidade introvertida, extrovertida, com falta de iniciativa. Tem gente que é introvertido, mas é uma pessoa que tem iniciativa, que se ela entender o que ela tem que fazer, ela vai lá e faz. Tem gente que é extrovertido e que entendeu que se tem que ter iniciativa, vai lá e faz. O tímido é o que não tem iniciativa. É o que não faz. É o que sabe que tem que fazer e não faz. Jesus chega a dizer que a pessoa que sabe o que tem que fazer e espera ser mandada para fazer também, é chamada de servo inútil na Bíblia. Isso me estremece todinha. Por quê, pastora? Porque eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, e eu não tenho iniciativa de ir lá e fazer, e eu tenho que esperar alguém vir mandar eu fazer o que eu já sabia que eu precisava fazer, o Senhor me considera serva inútil. É de chorar. Servo inútil. Olha lá. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. E creio que... Não, só fez o que... Não, eu acho que é aqui mesmo, em Mateus que está. Um pouquinho aqui mais para frente. Mas tem a palavra que fala...
Vai lá. Agora sim, é isso aí. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos de fazer. E o que sabe que tem que fazer e não faz? Aí ele espera ser mandado. Aí se for mandado, faz. Aí Deus está falando, e se fez só o que foi mandado, você é servo inútil. Porque você tem que fazer além. Não, mas tem hora que eu tenho que fazer só o que me pediram. Sim, mas no quesito aí da multiplicação dos talentos, voltando para a palavra aqui, quando ele deu 5 para 1, 2 para 1, 1 para 1, ele esperava que todos eles o quê? Multiplicassem. Trouxesse os frutos, trouxesse o retorno. O missionário está pregando, João 15, nós fomos enxertados na videira, como ramos na videira, para frutificar. O ramo que está lá preso na videira, e ele não dá fruto, o que faz com ele? Corta, e lança ele para ser, o quê? Queimado. É uma referência ao juízo final, o que vai acontecer com essas pessoas que não frutificam, que não fazem o que precisa ser feito. Esse aqui voltou com mais 5. Vamos ver o outro, que eu quero mexer só um pouquinho no outro, do 1, aí a gente já finaliza. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Pode entrar no gozo do teu Senhor. Isso é uma referência àquele grande dia. E não confunda ser usado por Deus com ser aprovado. Não é porque eu tenho dons, talentos, e Deus me usa, que quer dizer que eu vou, naquele dia, entrar para a glória eterna por causa dos dons e habilidades que Ele me deu. Não. Uma vez que eu tenho dons e habilidades, eu tenho que ter responsabilidade. Mas a santidade acima de tudo. Porque lá em Mateus capítulo 7, a palavra diz, a partir do verso 22, que naquele grande dia, muita gente vai dizer, Senhor, profetizamos. E profetizar é um dom. Senhor, no teu nome, nós expulsamos demônios. Senhor, no teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais. Porque a pessoa confunde, eu tenho dom, eu tenho talento, eu tenho habilidade. Então, está vendo? Os dons são irrevogáveis, está em Romanos. Os dons e a vocação de Deus para mim e para você são sem arrependimento. Então os dons, a vocação, a habilidade que Ele me deu, são irrevogáveis. Mas não confunda eu agora, porque eu tenho o dom, a habilidade, aí Deus me usa, que eu estou sendo aprovada por Ele. Não, a aprovação é se eu andar na santidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Aí vamos ver o que acontece aqui. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, diz, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Que bonito! Trouxe o retorno, frutificou. Sobe lá, não ficou parado, de mão cruzadas, preguiçoso, né? Ou preguiçosa, ocioso, ociosa, não, ou esperou ser mandado para fazer, não, foi lá e fez o que tinha que ser feito. Deus me deu 2 talentos para eu enterrar, Deus me deu para eu multiplicar, então eu vou fazer o que tem que ser feito, enquanto Ele não volta. E aí a palavra diz, olha que bonito. E aí o Senhor diz, bem está,
Bom e fiel servo, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu. E você percebe que além deles terem dobrado o patrimônio, dobrado os talentos, eles ainda receberam mais ainda a recompensa do Senhor. Porque sobre o pouco eles foram fiéis e sobre o muito eles foram colocados. Aquele que realmente faz o que tem que ser feito, multiplica, usa as habilidades que Deus deu, vai lá, não tem preguiça, arregaça as mangas, faz a vontade do seu Senhor. Ele está dizendo, além de dobrar, além de multiplicar os talentos que eu te dei, você ainda vai ser recompensado com muito mais. Naquele grande dia. Tem recompensa esperando para quem age assim. Mas, 24, vamos lá? Chegando também o que recebera um talento. Ele disse, Senhor, eu conhecia-te, que o Senhor é um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Aí eu fiquei com muito medo, eu atemorizado, acanhado, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Oh, misericórdia. Tem muita gente assim, irmão, que está deixando medo, está deixando a timidez, está deixando muitas vezes ali, muitas outras coisas, a dúvida, atrapalhar ele ou ela de fazer o que Jesus mandou essa pessoa fazer. Até quando? Algumas palavras para a gente despertar aqui hoje. Provérbios capítulo 3, verso 27. Vamos acordar a igreja, vamos despertar. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o que, igreja? Deus é justo. Deus deu 5 para um, 2 para um e deu um talento só, porque aquele que recebeu um era a capacidade dele. Tinha nele a capacidade de ir lá e granjear mais um. Mas ele, em vez de ir lá e granjear mais um, o medo dele fez ele enterrar o talento. A timidez dele, o acanhamento dele, fez ele ir lá enterrar o talento. Quem está entendendo, diga amém. Enterrou. Se a gente for ficar esperando as condições favoráveis, muitos de nós aqui não vamos fazer o que Deus pediu para a gente fazer. Não, porque quando... Não, meu irmão, você tem que aprender a fazer o teu melhor nas condições que Deus já está lhe dando. Porque se você ficar esperando... Tem gente que fala, não, porque quando eu ganhar um salário bom, aí eu sou fiel dizimista. Você começa sendo fiel agora. Nas condições que você tem agora. Não, porque quando eu morar numa casa maior, aí eu chamo a pastora, o pastor para vir aqui fazer um culto no lar aqui, eu chamo meus vizinhos. Mas não tem uma garagem lá agora nessa casa? Vamos usar aquela garagem lá para pregar agora, se Deus está mandando. Eu estou falando com aqueles que Deus está mandando fazer. Quem está entendendo, diga amém. E quando Deus manda fazer, a gente prega até na praça. Muitas igrejas nossas, para quem não sabe, lá décadas atrás, começaram em praças. E das praças começaram a ir para os lares, e dos lares foi que se alugou os salões que se tornaram os templos. É só ler Atos também. Os cultos eram feitos dentro das casas. Não, porque quando eu tiver
Meu irmão, se você ficar com esse pensamento, você não vai fazer o que Deus mandou. Das condições que Ele te deu, faça o seu melhor. E Deus, nós temos um missionário no nosso ministério que sempre fala uma frase, que diz o quê? Que o Deus que chama, é o Deus que dá o quê? As ferramentas. E da onde o missionário tirou isso, pastor? Essa palavra do patrocinador, que é Ele que dá a semente ao que vai semear. Então, se Deus me chamou para ser um semeador, é Ele que vai me dar a semente, para eu ir lá e não comer a semente, mas semear. E aí tem a promessa ali em Coríntios, que o Deus que me deu a semente para semear, é Ele que vai aumentar a minha sementeira. É Ele que vai me dar o pão para comer. E é Ele que aumentará os frutos da minha justiça. Não é frases do além. Deus que chama, dá as ferramentas. Dá porque está escrito. Que é Ele que vai me dar a semente para semear. Então, se Ele me chamou para ser uma semeadora, Ele vai me dar a semente. Ele vai me dar as condições, Ele vai me dar as ferramentas. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. É Ele. E você tem o Espírito Santo, que derrama a unção, que derrama a capacidade que vem de Deus, para você não enterrar o talento, mas para você multiplicar. Até quando você vai continuar dando desculpas e não vai fazer o que Deus mandou você fazer? Quando você vai levantar do banco da igreja e fazer o que Jesus mandou você fazer? Não, pastor, eu vim aqui só para receber a bênção. Você está no lugar certo, Ele tem bênção para te dar. Mas você só quer receber? Você só quer que Deus lhe dê as coisas? E a sua parte para com Ele? Aqui está dizendo. Cada um recebeu os talentos para multiplicar. Nós somos colocados no reino de Deus para multiplicar os talentos, para frutificar. Não retenha dos seus donos, vamos lá, Provérbios 3, 27. Estamos quase encerrando, aí vamos em Tiago e a gente... Não detenhas dos seus donos o bem, e estando na tua mão o poder fazê-lo. Estava na mão desse que recebeu um talento só o poder fazer? Estava ou não estava? Estava, Júlia? Estava ou não estava? Estava. Estava ou não estava, Tiago? Estava. Mas ele preferiu cavar a terra e enterrar. Quem está entendendo? Estava nas mãos dele o poder fazer. E ele preferiu enterrar. O que está na tua mão o poder fazer? Deus não vai cobrar nem eu e nem você o que a gente não pode, o que a gente não tem a estrutura, quem está entendendo? Mas o que já está ao meu alcance o poder fazer, se eu não estiver fazendo, eu estou fazendo igualzinho esse que recebeu um talento. Eu estou enterrando. Tiago capítulo 4, verso 17. Já vamos ir para o final já. 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. O que Deus já te deu habilidade, você sabe fazer muito bem. Pastora, meu dom é cozinhar. Pastora, meu dom é costurar. Pastora, meu dom é cortar cabelos. Pastora, meu dom. Qual é o seu dom, sua habilidade? O que você pode estar fazendo? E Jesus nos ensinou, irmão, que se eu fizer um pequenininho dele, um pequeno, eu fiz a ele.
E tem gente que fala, fazer então tem que ser grandes obras, né? Tem que ser multidões. Não, às vezes é para um só. Nesse tempo, nesse momento, o que está ao teu alcance o poder fazer? Tem um filme muito antigo, que chama Léo Pode Esperar. A esposa de um pastor, na época que eu era obreira, que passou para todos os obreiros da igreja. E ela deu esse filme, foi um choque para a gente, porque lá mostra que o rapaz do filme, ele queria pregar o evangelho, queria fazer as missões de Deus, queria levar a palavra de Deus às pessoas. Então, na cabeça dele, ele pensava assim, ele indo de barco, lá, naquelas aldeias, naquelas ilhas, onde as pessoas, também precisamos de gente que vá até lá. Aí ele pensava assim, num estádio, lotado igual Billy Graham, pregando para uma multidão. Aí ele se imaginava pregando para aquela multidão, o estádio lotado. Quando na realidade Deus queria que ele pregasse para o Léo, que era um rapaz problemático, e que estava ali do lado dele, ele não conseguia enxergar. Quer dizer, o que Deus estava pedindo no momento para ele, era para que ele ministrasse para um pequenino só. E ele achando que ele tinha que ser usado, era para multidões. Também. Mas se hoje, o que Deus está pedindo, é para um pequenino, e se está na minha mão o poder fazer, a Bíblia diz, se eu não fizer, eu cometo o quê? Pecado. Provérbios 24:10, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Não seja covarde, não seja medroso, medrosa. E no verso 11 diz, livra os que estão destinados à morte, salva os que estão sendo levados para a matança, se os puderes, o quê? Retirar, se está ao teu alcance. Não deixe essa alma ser destruída pelo diabo. Se está ao teu alcance, dobrar o teu joelho e orar pela vida dela, faça isso. Se está ao teu alcance falar de Jesus para ela, fale de Jesus para ela. Se está ao teu alcance pegar ela pela mão e falar, vem cá que eu vou te ajudar, faça isso. Se está ao teu alcance dar um prato de comida para ela, dê o prato de comida. Se está ao teu alcance, faça o que tem que ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Porque no 12 fala, se eu quiser dar desculpa para Deus naquele dia, se você disser assim, eis que eu nem estou vendo, está vendo sim. Não estou nem vendo, está vendo sim, é com você. Não foge não. Porventura aquele que pondera os corações não o considerará? Você está achando que eu e você vamos escapar de Deus? Um dos piores pecados que tem é o da omissão. É o poder fazer, sabe que tem que fazer e não faz. Aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Você acha que de Deus eu e você vamos esconder alguma coisa? Quem está entendendo? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Então finalizamos aí em Mateus 25. Respondendo, porém, 26 agora. O Senhor disse, mau e negligente servo. Por que você fez isso? Você sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então você não deveria ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros? Você foi mau, você foi negligente. Te dei oportunidade, você poderia ter ido lá, granjeado mais, multiplicado, frutificado. Você preferiu cavar e enterrar e não fez o que tinha que ser feito.
Deus fala agora: tirai-lhes, pois, o talento. Pode dar para aquele que tem 10. E aí Jesus ainda fala: porque a qualquer que tiver, será dado e você terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que você tem, lhe será o quê? Tirado. Fala misericórdia. Você que tem o dom de orar pelos enfermos aí, por que não está mais orando? Por que não vai mais fazer as visitas? E leva óleo ungido para ungir os enfermos e orar e curá-los em nome de Jesus? Aos hospitais cheios aí. Ao Vitor, junto com a equipe de evangelismo, todo domingo à tarde, 3 horas da tarde, saem para os hospitais, saem para onde Deus manda eles irem. Às vezes vão no lar dos idosos e às vezes é em hospitais, na direção de Deus. Mas não estão enterrando o talento. Quem está entendendo, diga amém. Estão até renunciando domingo à tarde, porque muitos trabalham a semana toda. Estão até renunciando o seu domingo à tarde, mas estão dando de oferta ao Senhor, para ir lá e fazer o que tem que ser feito. E aí Deus fala ainda mais: lança esse servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia. Timóteo 1,7 diz: Deus não deu para você espírito de medo, de covardia, de acanhamento. Quem crê nisso, diga amém. O que Ele nos deu? Ele nos deu o espírito de força, de ousadia, de amor e de moderação. Seja revestido da unção, da ousadia de Deus para fazer o que você tem que fazer. Faça o que Jesus mandou.